Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente agradecer o convite aí, né, por parte do IVESP para participar desse evento incrível, com muita cientificidade, que é super importante, fazendo com que os profissionais da estética possam evoluir cada vez mais. Para quem não me conhece, eu sou o professor Carlos Varela. Hoje eu vou abordar uma palestra super interessante, né? Um tema muito atual, que é a cosmetologia associada ao tratamento da rosácea. A rosácea hoje é uma disfunção muito importante que acomete muitos pacientes, certo? Então vamos passar aqui o slide. Bom, então eu sou o professor Carlos Varela, eu sou potiguar de Natal. Hoje moro em Fortaleza. Sou farmacêutico bioquímico, farmacêutico esteta, professor de cosmetologia da Universidade de Fortaleza, no Ceará, e também professor de desenvolvimento de produtos farmacêuticos 2 do curso de farmácia, também da Universidade de Fortaleza. Sou coordenador da Diplomatura em Estética Avançada, que ocorre todo ano em Santiago do Chile, um evento super interessante, palestrante nacional e internacional, e muitos anos de estrada aí na área do desenvolvimento de produtos cosméticos, certo? Então, hoje vamos falar sobre a rosácea, sobre os produtos cosméticos associados a essa disfunção e ampliar um pouco do conhecimento de vocês. Uma proposta bem interessante. Então, lápis e papel na mão para anotar todos esses novos conceitos super importantes no dia a dia profissional de vocês. Bom, a rosácea, ela é uma condição de caráter mais epidérmico, né? De modo geral, apresenta essa inflamação mais crônica. Em torno de 3% da população mundial apresenta rosácea. Geralmente, mulheres com fototipos mais baixos, aí entra fototipos 3 a menos. Então, muitas vezes eu me deparo aí com cursos no Brasil inteiro e fora do Brasil também, e eu observo que muitos alunos, muitos profissionais da saúde estética também são acometidos pela rosácea. Tanto que um dos peelings que mais se destacam é um específico para pele sensível. Então, é uma realidade, é uma temática hoje muito importante. Aí está em espanhol, mas esqueci de traduzir, mas dá para entender com facilidade. Uma média de idade aí entre 30 a 50 anos. E a ideia hoje é uma alteração do sistema imunológico. Esse paciente, de modo geral, apresenta o sistema imunológico comprometido. Então, isso tem que ser observado também. Beleza? Bom, entre os sintomas mais frequentes, aí temos sensação de calor, que é muito comum, esvazios mais aparentes, tá? Isso aí acomete muito, principalmente no nariz, vermelhidão na região das bochechas, e vamos depois classificar aí com mais especificidade o paciente com rosácea. E hoje, muitos artigos estão relacionando a rosácea como uma disfunção estética de caráter genético. Então, ter cuidado nisso. Eu destaquei alguns artigos aqui para vocês. Esse artigo francês de 2014, com a fisiopatologia da rosácea, inclusive eu destaquei um parágrafo aí para vocês. Durante muito tempo, pensou-se que a rosácea era principalmente uma doença de caráter vascular. Nos últimos 10 anos, muitos outros conceitos acabaram surgindo, com aspectos neurovasculares e envolvimento da imunidade inata. Obviamente, existe uma parte genética da rosácea, como falei, pois é muito mais comum em pessoas de pele claras, olhos azuis e ascendência celta, ou seja, os anglo-saxônicos, né? Pessoas com fototipos mais baixos. As mesmas pessoas são submetidas a climas com grandes variações sazonais de temperatura. Isso é verdade, gente. Eu observo muito que pessoas que moram em regiões que têm momentos de calor, momentos de frio, elas têm uma maior probabilidade de desencadear a rosácea. E tudo isso tem que ser muito bem avaliado pelo profissional da saúde estética. Um outro artigo também super interessante, tem a fonte aí, é um artigo também bem recente, de 2015, onde trata a rosácea como condição inflamatória crônica da pele, que afeta predominantemente a pele da face e olhos. Vários fatores estão associados ao aparecimento e à persistência da doença, incluindo a alteração da resposta imune, ok? E está também intimamente relacionado ao ácaro dermodex, a gente vai falar já já, que é uma temática super interessante.
Então, quais os fatores que apresentam mais predisposição para o surgimento da rosácea? Tem um comprometimento familiar, o histórico familiar muito intenso, em torno de 30% dos casos apresentam recorrência na família, né, do paciente. Uma das teorias hoje, inclusive nesse artigo que acabamos de falar, sobre a presença do Dermodex folliculorum. Esse tipo de ácaro, ele normalmente vive na nossa epiderme. Ele está presente lá. Mas as pessoas que apresentam rosácea, elas apresentam um nível maior do Dermodex folliculorum do que as pessoas que não apresentam rosácea. Então, uma das teorias não, um dos embasamentos hoje científicos, através de artigos, como acabamos de ver, é que esse paciente que apresenta rosácea, ele tem níveis mais aumentados desse tipo de ácaro. Tranquilo? Uma outra hipótese é com relação à bactéria H. pylori, muito conhecida, tá? Essa bactéria está presente no intestino e estimula a produção de bradicinina, tá? E essa bradicinina é responsável por aumentar a dilatação dos vasos e, como consequência, piorando o quadro da rosácea. Então, já pensando mais adiante, evitar a utilização de ativos que promovam vasodilatação. Pacientes que apresentam rosácea não podem utilizar ou não devem utilizar cosméticos vasodilatadores. Então, fica grande observação aí para vocês. Tá? Coloquei uma observaçãozinha super interessante, alteração na resposta imune. E vamos ter níveis mais elevados do LL37, que é um peptídeo específico de caráter pró-inflamatório. E expressão também aumentada da TLR2, que é uma proteína transmembrana, que está intimamente relacionada aos pacientes com rosácea. Então, quantidades aumentadas também de vitamina D3. O efeito combinado dessas alterações torna essa pele mais sensível, isso aí de acordo com Fuente 2014. Então, são informações bem recentes que acabam abrindo os horizontes para possíveis tratamentos cosméticos. A proposta aqui não é medicamentosa, a proposta é realizar tratamentos com agentes cosmeceu. Ok? Bom, quais os fatores que acabam interferindo, né? Sua predisposição aí. Tem que ter cuidado nisso, porque não é só orientar um tratamento, tanto em cabine quanto home care. A ideia também é observar o dia a dia desse paciente. Por exemplo, bebidas alcoólicas não devem ser ingeridas durante o tratamento. Bebidas quentes aí, chás, cafés, chocolates quentes, não devem ser ingeridos por esse paciente que tem uma maior predisposição a uma piora aí da rosácea. A questão da pimenta, cafeína também, o queijo que tem um caráter extremamente inflamatório, certos tipos de medicamento, aí entra, por exemplo, o Roacutan, que é muito utilizado. Pacientes com rosácea devem evitar a radiação, seja em qualquer horário, pela manhã, tarde, evitar alterações climáticas. A questão do estresse também piora muito, a liberação de radicais livres. A questão da poluição também hoje sabe-se que também induz a agressão, a inflamação cutânea. Então, tudo isso deve ser evitado pelo nosso paciente. É uma orientação que a gente pode fazer para que ele tenha um sucesso maior no seu tratamento, inclusive até na gravidez. E certos cosméticos também podem potencializar a rosácea do nosso paciente. Por isso, gente, que é muito importante você, profissional da estética, fazer aquela perguntinha: quais os cosméticos que o seu paciente está utilizando? Então, pergunta para ele, qual tipo de cosmético você está utilizando? Será que ele não está utilizando um sabonete com ácido, um scrub, um adstringente? Então, observar isso. Um filtro solar com caráter mais químico. Então, tem que fazer certas perguntas para evitar frustração na hora do tratamento. Uma coisa muito importante em termos de avaliação, né, é a sua classificação, a classificação com dois S, é claro, é porque esse slide estava em espanhol. Aí você vê que tem algumas coisas em espanhol, mas tranquilo, vamos ajeitar aí. A enfermidade, ela vai classificar só quatro tipos específicos. Eu,
Eritema telangiectásica, que é chamada subtipo 1, é muito comum, tem a imagem aí para vocês, observem aí a imagem, certo? Então, na região das bochechas, na face como um todo, o paciente apresenta esse caráter vermelho, essa dilatação dos vasos, um caráter mais inflamatório. Isso acaba incomodando muitos pacientes. A papulopustulosa, que é o subtipo 2, muitas vezes confundida com a acne mesmo, propriamente dita. Então, apresenta pápulas e pústulas, aqui um quadro mais leve, um caráter mais moderado e também um caráter mais severo, que realmente compromete o dia a dia dos nossos pacientes. Inclusive, tem a fonte do artigo aqui, quem depois quiser dar uma olhadinha melhor. Tem a fimatosa, que é a subtipo 3. Inclusive, esses sintomas são realmente mais sérios, é uma inflamação muito grande, e o rosto fica realmente muito sensível. E aí, claro, a ideia é você buscar um tratamento, orientar seu paciente a buscar um tratamento medicamentoso. Então, cabe ao dermatologista. Inclusive, tem um tipo que não é tão comum, que é a de caráter ocular, que é o subtipo 4, tá? E esse subtipo 4 pode estar intimamente relacionado a outros subtipos, e claro, você vai indicar ao oftalmo para que ele possa desenvolver um tratamento específico e efetivo para a melhoria da qualidade de vida do seu paciente. Claro, pode vir sozinho, mas pode vir acompanhado de outros subtipos. Ok? E a ideia? Como evitar? O que é que a gente pode evitar? De que maneira? Além dessa questão alimentar, como eu falei para vocês, podemos evitar com a não utilização, por exemplo, de cosméticos adstringentes. Evitar, orientar seu paciente a que ele evite a utilização, por exemplo, de produtos contendo álcool. Então, vários produtos contêm álcool em sua composição e a ideia é que você oriente para que ele não tenha um aumento dessa irritabilidade. Além disso, né, as loções tônicas também devem ser evitadas, observar também, mais uma vez, a questão do álcool, os scrubs, então essas esferas que têm um caráter mais abrasivo, eles também devem ser evitados nos pacientes que têm rosácea, que têm uma pele mais sensível. E aí o álcool, como eu falei, mentol, fragrâncias são um grande problema. Carlos, mas a maioria dos cosméticos tem fragrância, é verdade. Então, minimizar a fragrância para que não agrida tanto a pele desse paciente, ok? A ideia é que qualquer tipo de produto que provoque irritabilidade, provoque coceira, prurido, ele realmente seja retirado na rotina diária desse paciente, desse cliente. Bom, de modo geral, as maquiagens podem ser usadas? Podem ser usadas. Agora, a ideia são maquiagens com menor concentração de metais pesados, um caráter mais inorgânico, mais suave, evitar esses produtos que têm uma textura mais intensa para evitar irritabilidade na pele desse paciente. Muitos utilizam para mascarar mesmo essa vermelhidão. E no lugar de benefício, traz malefício, piorando o quadro da rosácea. Bom, o que mais eu coloquei aqui para vocês? Quanto menor o número de cosméticos, melhor, porque isso diminui a possibilidade de irritação, pura verdade. Então, a ideia é você ter uma rotina suficiente para manter a sua pele em bom estado, sem agredi-la, que é a ideia da nossa temática aqui. Bom, e entre esses agentes que podem ser utilizados, destacamos um grupo muito importante. Lembrar, como eu falei, né, só para vocês anotarem essa observação, que certos esfoliantes que são usados como sabonetes no dia a dia, diariamente, não devem ser utilizados em pacientes com rosácea, como, por exemplo, o ácido glicólico e o ácido mandélico. Então, evitar, principalmente em pHs mais baixos. Então, cuidado. Carlos, e o que é que eu poderia utilizar para higienizar a pele desse meu paciente? O que é que eu poderia usar na forma de peeling? Paciente com rosácea pode fazer peeling? É o grande questionamento aí dos profissionais de saúde estética. Então, eu apresento para vocês, acredito que muitos já conhecem os polihidroxiácidos, conhecidos como PHAs. Eles são de caráter menos irritativo, apresenta aqui a imagem aqui da sua estrutura química. Então, ele apresenta esses grupos de hidroxilas, né? E tem um representante muito famoso hoje em dia na estética, tanto em formulações magistrais
como também em linhas cosméticas, que é a gluconolactona. A gluconolactona pertence ao grupo dos polihidroxiácidos. Ela apresenta, na verdade, dois subtipos. Quando tem 4 hidroxilas na sua cadeia, é uma lactona, e quando tem 5 hidroxilas, é sua forma ácida. Muito utilizada em pacientes com pele sensível. Carlos, mas é um agente esfoliante, eu sei disso. Mas é um esfoliante de caráter mais gradativo, de caráter mais suave. Apresenta maior peso molecular em comparação, por exemplo, ao ácido glicólico. E tem uma permeação extremamente gradativa. Então, tem que observar esses detalhes aí. Então, a gluconolactona é um agente que pode ser utilizado durante os tratamentos de paciente para rosácea. Inclusive, eu tenho um peeling que utilizo há anos, vou reformulando aos poucos, mas é um peeling extremamente interessante para o tratamento da rosácea. Ok? Uma característica super interessante é que, graças a essas hidroxilas, né, como eu mostrei para vocês, a gluconolactona torna-se um hidratante poderoso, um umectante. Então, esse é o grande diferencial da gluconolactona. Ela promove umectação. O que é umectação, Carlos? É a captação de água. Ela capta a água no meio e deixa entumecida toda aquela região. Inclusive, logo após sua aplicação, o paciente já nota uma melhora clínica considerável. E ela não é só para o paciente com rosácea, não. Paciente com pele étnica, paciente com pele sensível de modo geral, paciente com melasma resistente. Muitas vezes eu acabo introduzindo nas minhas formulações a gluconolactona, associando a despigmentantes, para ter uma efetividade clínica muito interessante. Então fica a dica aí para vocês. Se vocês ainda não conhecem, não trabalham assim com a gluco, chegou o momento de tentar iniciar. Claro, a ideia é você fazer uma formação específica, né? São ácidos, não deixa de ser ácido. Uma coisa muito importante, as pessoas às vezes banalizam, os profissionais às vezes banalizam a gluconolactona por ter esse caráter mais de hidratação. E na verdade não é bem assim, ela também é um agente de esfoliação. Os veículos podem ser os usuais, eu particularmente gosto muito de trabalhar a gluconolactona na forma de gel, em peelings, mas ela também pode vir na forma de espuma de limpeza, pode vir também na forma de sabonete líquido, tá bom? Fica a dica aí para vocês. Uma observação super importante para você anotar é sua concentração. Para uso profissional, a gluco, eu trabalho com 20%, e quando de uso home care, uma média aí de 5%, a literatura traz de 1 a 10%, uma média aí de 5%. Bom, então você pode realmente fazer peelings químicos e também usá-la de home care para potencializar os resultados clínicos do paciente com rosácea. Outro grupo super interessante são os biônicos, e aqui apresentam um ativo bem específico, que eu particularmente gosto bastante. Eles ainda possuem um peso molecular um pouquinho maior do que a gluconolactona, funcionam também como potentes hidratantes e eles não provocam irritação, assim como a gluconolactona. Também possui esse caráter mais de hidratação. Um grande diferencial aí dos biônicos é a inibição da metaloproteinase 9, que é a gelatinase, então atua também nessa questão bem interessante aí de matriz, né? Diminui a agressão, né? A degradação da matriz de colágeno e também de elastina. Aqui eu tenho um representante muito famoso que já trabalho há anos. Esses ativos, eles não são tão novos assim como a gente imagina, né? Há alguns anos que já trabalho com ele, mas agora que realmente ganhou mais visibilidade no mercado, né? E realmente são muito efetivos. E aí podemos destacar, né, o ácido lactobiônico, lembrar que eles são derivados de açúcares, e o ácido lactobiônico, como o próprio nome está dizendo, é derivado da lactose. Uma concentração usual entre 2 a 10%, eu particularmente gosto de trabalhar ele para home care, não utilizo para peelings químicos, não acho que tem essa efetividade que a gente tanto deseja. Tá bom? E pode ter várias associações, por exemplo, aí com arginina, com a própria gluconolactona e outros agentes, como vocês estão vendo aí. Tá bom? Então fica a dica, 2 grupos mais específicos para peelings químicos com a temática, né, mais suave, de maior peso molecular, uma permeação mais gradativa. Tá certo? Evitem glicólico e mandélico e também os retinóides. Ter cuidado aí, por exemplo, com o retinol ou o nanoretinol, que você pode ter problema.
Bom, entre esses ativos mais utilizados para a home care, alguns se destacam. Esse aqui é um agente super interessante, um agente novo, é o Rosage. Então, fiquem ligados aí, quem não conhecia. Ele é obtido de um produto natural, né, de uma planta, né, de uma semente, de uma planta específica aí, da região dos oásis, como traz aí no slide. E ele é um produto de caráter super interessante porque ele é específico para a pele sensível. E ele atua de modo muito específico. Ele vai atuar, como a figura traz aqui para vocês, como um agonista. Então, ele vai se ligar a receptores alfa-2 adrenérgicos. Observa aqui. Então, ele liga-se aos seus receptores. Olha aqui. Vendo aqui na imagenzinha? E aí, no momento que liga receptores alfa-2 adrenérgicos, eles vão realmente minimizar essa dilatação, ou seja, ele vai promover vasoconstrição. Então, fica a dica para vocês, melhorando essa vermelhidão. Observe no estudo clínico que foi feito pelo fabricante, né, a melhora clínica em 37%, né, nessa vermelhidão na pele aí da nossa voluntária. Também apresentação antioxidante, inclusive combatendo os radicais livres, diminui muito a concentração de espécies reativas de oxigênio, os famosos radicais livres. Muito utilizado em produtos home care, então fica a dica, a orientação para vocês aí, uma concentração entre 3 a 5%. Ok? Um outro agente bem interessante, aqui eu acabei colocando a figurinha, mas acho que todo mundo conseguiu entender. Então, o Rosage, liga-se ao receptor alfa-2 e aí causa vasoconstrição. Bom, um outro ativo que pode ser utilizado é a associação do ácido azelaico com venuciane. Estudos clínicos, inclusive uma sugestão, né, de espuma, um produto de higienização. Hoje sabe-se que o ácido azelaico inibe especificamente genes, por exemplo, a calicreína 5 e catelicidina, né, que foi feito estudos aí na pele de ratos. Sabe-se hoje que o excesso, né, desses genes específicos tem causado, está relacionado, né, ao papel patológico, fisiopatológico da rosácea. Então, a ideia é tentar inibir a expressão desses genes. Ao inibir, melhora o aspecto da rosácea. Então, uma boa ideia aí para higienização. E o venuciane é um ativo fotoprotetor, também anti-envelhecimento. Então, fica a dica aí para vocês que gostam das formulações. Uma boa sugestão, aplicar na região afetada, manhã e também à noite, dependendo aí da rotina dos seus pacientes, tá bom? O ácido azelaico sempre numa concentração de 15% e o venuciane numa concentração de 2%. Um outro agente interessante é a associação entre hidrolive e a zeloglicina. O hidrolive é um potente agente antioxidante, né? Ele é obtenido da oliva, da região da Tunísia. Então, ele é um potente agente antioxidante, inclusive vai ter uma ação de clareadora também, vai dar uma uniformizada no tom da pele do nosso paciente. A zeloglicina é um ativo super interessante, também muito usado em pacientes com acne. A zeloglicina, como está aí no slide para vocês, ela é uma associação, né, do ácido azelaico com o aminoácido glicina. Então, tem todas as características aí do ácido azelaico. Também atua reduzindo a hiperpigmentação e tem um aspecto também de hidratação. Super interessante. Inclusive, você pode trabalhar os dois associados. De modo geral, a zeloglicina varia entre 3 a 10% e o hidrolive numa concentração bem baixa, entre 0,2 a 1%. Lembrar que muitas vezes seu paciente ele tem rosácea, mas tem melasma, tá? Parou para pensar nisso? Então a ideia também de utilizar antioxidantes para diminuir essa irritabilidade e agressão dos radicais livres, a ideia também de usar despigmentantes faz sentido na hora de você desenvolver a formulação para o seu paciente específico. Bom, o que mais? Uma outra sugestão super bacana, super interessante, é o Algo White, é um ativo que eu particularmente, Carlos, eu gosto bastante do Algo White, tá? Fica a dica aí para vocês. Ele é obtido das algas marrons, tá? Ele tem um amplo mecanismo de ação. Carlos, você está falando sempre dos mecanismos, eu tenho que dominar isso? Gente, hoje é o que
realmente faz a diferença, o seu conhecimento para que você consiga obter e escolher produtos específicos para o seu paciente. Tá? O algo white, para quem não conhece, além da inibição da enzima tirosinase tradicional, né, dos agentes despigmentantes, ele também atua inibindo a endotelina. Endotelina é uma substância fisiológica que serve de gatilho para estímulo da melanogênese. Então, a endotelina liga-se ao receptor específico, estimulando uma porção central, que eu chamo de coraçãozinho do melanócito, que é o MITF, ou MITF. E aí eu tenho diferenciação das enzimas tirosinase, TRP1 e TRP2, estimulando melanogênese. Então, realmente, a inibição da endotelina vai atuar de forma anterior. Ele também atua direto na tirosinase, mas ele também atua antes mesmo que a tirosinase surja, seja produzida pelo nosso melanócito. Ó, ele também atua como anti-irritante, inibição dos radicais livres, então vai diminuir esse processo de inflamação causado pelos radicais livres, e também funciona como peeling enzimático, uma boa sugestão. Peeling enzimático é um produto super interessante para utilizar nos pacientes, potencializa muito a efetividade clínica mais imediata do nosso tratamento com peeling químico. Fica a dica para vocês. Aqui ao lado eu tenho um estudo que foi feito de inibição da tirosinase. Aqui as setinhas são os melanócitos ativos, observem aqui os números, através de microscopia. E aqui, como diminuir os melanócitos ativos, isso aqui, claro, obtido a partir dos estudos clínicos feitos pelo laboratório. É usado numa concentração entre 2,5% a 5%. Então, uma boa sugestão. Tanto você pode utilizar como home care, como também produto cabine, na utilização aí de um peeling enzimático, uma preparação para o peeling químico, por exemplo, de gluconolactona, que foi a sugestão que eu trouxe para vocês. Um outro agente super bacana, que eu particularmente gosto muito, é o EPS White, fica a dica para vocês também. Ele vai inibir o processo de inflamação, na verdade ele atua como um anti-irritante, inibindo a ciclooxigenase 2, né, que é a enzima envolvida na formação de prostaglandinas. Então, se eu inibo o COX-2, eu vou inibir a formação de prostaglandinas, consequentemente, vou inibir o processo de inflamação. E uma observação que você pode anotar agora. No momento que a prostaglandina é formada, ela é responsável pela ativação da enzima tirosinase. Por isso que quando a gente sofre uma queimadura, pigmenta. Então, o EPS White ele vai fazer o quê? Inibir a COX-2. Inibe a formação de prostaglandina, que, consequentemente, não ativa a tirosinase. É um agente super interessante. Ele também interfere aqui nessa ligação, nessa intercomunicação entre os queratinócitos e os melanócitos. Hoje a gente sabe que é uma realidade, né? Essa intercomunicação. Os novos artigos mostram isso, que os queratinócitos se intercomunicam com os melanócitos e agora também com os fibroblastos. Então, ele impede essa intercomunicação. Super interessante aqui um estudo feito do EPS White, que veio numa concentração de 1%. Olha só aqui, 56 dias depois, como ocorreu essa redução do acúmulo de melanina. Fica a dica, um princípio ativo aí da Codif, empresa super renomada. Então, para quem não conhecia, anotem aí para depois vocês fazerem suas formulações ou escolher o produto industrializado que mais você achou interessante. Bom, além disso, gente, uma temática muito importante para os pacientes com rosácea é a questão da hidratação. E aí alguns agentes se destacam, quem acompanha meu trabalho sabe, aí estou sempre com minhas lives, as semanas da cosmetologia, um trabalho muito bacana, feito especialmente para vocês. E um eu sempre falo muito, que é o Cerasomosites. Então fica a dica, é um produto com EcoCert, certificação aí, um produto francês, obtido de um trigo específico. E ele é realmente um diferencial para uma pele sensível, como os pacientes com rosácea. Ele vai promover essa regeneração celular, proporcionando uma pele mais hidratada, mais compactada, evitando a perda transepidermal de água, evita a saída de água, é super interessante. Você pode usar em concentrações de 2 a 3%, inclusive pode associar a outros agentes de hidratação até tradicionais, como os próprios óleos vegetais. A proposta, claro, para um paciente de rosácea e que possa pagar por isso,
é que você desenvolva uma formulação mais exclusiva, que tenha menor probabilidade de irritar a pele dele. E o Cerasormosides é uma boa opção para esse nosso paciente. Fica a dica para vocês. Além disso, um outro ativo que gosto muito de trabalhar é a aveia coloidal. Inclusive, é usada em linhas industrializadas, sempre com muita efetividade. Ela é riquíssima, a aveia coloidal em beta-glucanas, então tem um caráter para diminuir a irritação e promover hidratação na pele do nosso paciente. Então, essa ação calmante, anti-irritante. Lembrar que a aveia coloidal, inclusive, ela pode ser usada topicamente, pode ser usada na forma de sachê em pó e você pode diluir em água. Fica a dica aí para vocês. Então, você pode mandar, por exemplo, associar Cerasormosides 2%, aveia coloidal 3%, 4%. E também pode fazer na forma de sachê. Ele vem um pacote aí numa média de 10 gramas, que é o que eu costumo indicar para o paciente, e 1 litro de água e faz o banho naquela região para promover essa hidratação incrível. Tá? Vai promover uma hidratação realmente muito natural, ele é responsável pelo aumento do fator natural de hidratação. Fica a dica. E ele pode vir associado ao Cerasormosides. Então, muitas vezes, a ideia é hidratar, revitalizar, diminuir a aspereza dessa pele, a irritação dessa pele, porque quem já atendeu pacientes com rosácea sabe que esse paciente tem a pele mais sensível, tá bom? Além disso, um outro agente super interessante é o Efaderma, também gosto muito, responsável pela diminuição da perda transepidermal de água, ou seja, ele vai evitar que a água saia da pele. Ele é um associado de ácidos graxos super interessante e ele atua como um anti-inflamatório, um anti-irritante, né? Por inibir, né? Reduzir as prostaglandinas 3. Então fica a dica aí para vocês, pode também ser associado a outros agentes, inclusive pode ser utilizado até no pós-peeling aí de procedimentos. Concentração de 0,5 a 3%. É um agente também que eu gosto muito e pode ser associado aos demais. Vegelip, outro agente para restaurar a barreira cutânea, tá bom? Também reduz a perda transepidermal, riquíssimo aí nos ômegas, ômega 3, que todos conhecemos, que promove esse aspecto de diminui, né, essa irritação, ação anti-inflamatória. Ômega 6 e 9, que são potentes agentes de hidratação. Então, segue aquela mesma ideia de princípio ativo e ele é composto por agentes muito conhecidos, como, por exemplo, o óleo de girassol, o óleo de abacate, de jojoba e também da rosa mosqueta e vitamina E. Então, é um ativo bem especial que podemos utilizar nas nossas formulações. Então, a melhora da barreira cutânea vai fazer com que tenha esse alívio desse desconforto, né? Diminuir o desconforto causado, essa queimação causada pelos pacientes, né, que apresentam rosácea. Os pacientes que apresentam rosácea, também uma concentração de 1, 2%, que é o que eu uso geralmente de Vegelip, inclusive até para gloss, para produtos labiais, lábios rachados. Então, fica a dica aí para vocês. Bom, mais um outro agente super bacana, que é o Moduquine. Então, fica a dica aí para vocês do Moduquine, um agente super especial. Ele é considerado esteroide free, tá? Então, para pessoas com pele mais sensível, com esse caráter de dermatite atópica, super bacana utilizar na formulação. Muitas vezes o profissional diz assim, Carlos, mas na farmácia que eu trabalho, né, que eu tenho parceria, não tem esse agente que você citou na aula, no curso. Gente, se não tem, a ideia é que você entre em contato com o farmacêutico, com a farmacêutica lá da sua região e solicite a compra, porque você vai ter resultados mais efetivos, diferenciados, porque hoje a gente sabe que a gente busca efetividade, mas também busca algo novo, algo diferente, que agregue para a sua clínica. Tá? E o Moduquine seria um desses. Ah, não tem na minha região, fala com o farmacêutico, tenho certeza que ele vai ter o prazer de comprar. E o Moduquine é uma dessas moléculas, ele reduz a expressão da interleucina 8 a nível de queratinócitos e também reduz os linfócitos. Tá? Super interessante, melhorando o aspecto aí da inflamação. Ok? Fiquem ligados aí no Moduquine. Inclusive, eu gosto muito de associar o Moduquine com o Cerasormosides na mesma formulação para pacientes que estão peles mais sensíveis, apresentam peles mais sensíveis ou realizou um peeling. Esse aqui não tem rosácea, certo? Então, esse paciente não tem rosácea,
fez um peeling de retinol ou de ácido retinóico e para rejuvenescimento, e aí está com desconforto em casa, então cerassomosites e moduquine associado, tá? Claro que a gente sabe, como eu falei, que pacientes com rosácea não devem usar, por exemplo, nanoretinol ou ácido retinóico, que realmente são bem agressivos e inflamatórios. Uma concentração aí que vai até 1%, eu sempre gosto de trabalhar uma concentração de 1%. Ok? Ok, pessoal? Então é isso, é uma temática super interessante, super inovadora. O que é que eu observo hoje, rodando esse Brasil todo aí, graças a Deus, com muitos cursos. Agora, infelizmente, com a pandemia, né, tivemos que ficar em casa. Mas observamos a alta incidência da rosácea hoje. Muitos pacientes, muitos, como eu falei, profissionais da área da estética que apresentam rosácea e não sabem como desenvolver um tratamento específico. Então, a ideia são produtos home care com temática de hidratação e revitalização facial, diminuir a irritação, diminuir a vermelhidão e, claro, você pode fazer tratamento cabine, no caso específico, com a minha temática de cosmetologia, pode realizar tratamentos específicos com peelings, como, por exemplo, a gluconolactona. Perfeito? Então, a ideia é essa. E, claro, pode também fazer utilização de nutricosméticos. Eu não coloquei aqui porque a temática é cosmetologia, mas você pode anotar aí. E existe um velho nutricosmético que cada vez está mais forte, mais sendo estudado, com artigos mais novos, que é o nosso velho conhecido colágeno. O colágeno, além de melhorar a firmeza da pele, ele também promove muita hidratação cutânea. Então, consequentemente, ele vai melhorar o aspecto da pele desse meu paciente. Hoje existem várias moléculas de colágeno, né? Mas uma das mais conhecidas é o colágeno hidrolisado e também a molécula do verisol, que é um peptídeo de colágeno. Se você indica o colágeno hidrolisado, lembrar sempre que vamos trabalhar com 10 gramas, com suco cítrico para melhorar a absorção e sempre à noite. Fica a dica para vocês. Se você utiliza o verisol, que é um peptídeo de colágeno, lembrar que o colágeno hidrolisado também é um peptídeo, só que ele tem um peso molecular em torno de 10 kilodalton e o verisol em torno de 2. Então, se você utiliza o verisol, lembrar que é uma dose de 2,5 gramas. Hoje, muito utilizado na forma de goma. Se torna muito prático, né, gente? 2,5 gramas realmente é um pouco inviável, você teria que tomar 5 cápsulas. Então, associado ao tratamento tópico em casa e ao tratamento cabine, você poderia também indicar produtos para melhorar a firmeza e a hidratação da pele. Fica a dica aí do colágeno. Hoje, claro, temos vários tipos de colágeno e hoje tem um super agente também que promove muita hidratação, aumenta os níveis de ceramidas, que é o LipoWhit. Fica a dica aí para vocês. Claro, uma temática mais de nutricosmético, mas pode potencializar os resultados clínicos de vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da minha aula, palestra, né? Aqui está o meu e-mail e também meu Instagram. Eu tenho um canal de YouTube, eu nem coloquei aqui para vocês, mas muita coisa bacana, super interessante. Entra lá, professor Carlos Varela. Então fica a dica. Se você quer conhecer um pouquinho mais do universo da cosmetologia, só me acompanhar aí no Insta. Estou sempre online, sempre fazendo coisas boas, coisas interessantes e inovadoras para aumentar o conhecimento de vocês. Ok? Grande abraço a todos, o meu muito obrigado ao IVESP e também a todos vocês que estão me assistindo. Maravilha, muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Que palestra incrível do Dr. Carlos Varela, realmente arrebentou. Professor Carlos Varela, que tem uma sabedoria e um conhecimento incrível de cosmetologia, realmente é um expoente aí da cosmetologia no Brasil. Ele tem mostrado assim uma verdadeira avalanche de conteúdo, uma sabedoria. O professor Varela está aqui com a gente, ele vai contar um pouquinho da história dele, vai falar as dúvidas de vocês. E, gente, estou emocionado aqui com essa brilhante apresentação do Dr. Varela. Espero que vocês tenham anotado aí todas as dicas, todas as informações. E ele está aqui com a gente
Boa tarde, professor Varela, como é que está aí? Tudo tranquilo. Beleza, professor, é uma honra ter você aqui conosco, essa tarde de domingo maravilhosa, um monte de profissional aí competente, procurando conhecimento, se aprofundar, e tiveram um pouquinho, essa quase uma hora aqui com você, aprenderam muito, quero te agradecer e te parabenizar pela apresentação, foi assim demais, demais mesmo. Professor Varela, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, desse umas palavras aqui para as pessoas que estão assistindo, os esteticistas, biomédico, farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta, todo mundo da área da estética, que estão procurando, estão buscando conhecimento. Diz aí umas palavras para ele, alguma coisa, antes da gente começar nas perguntas. Vamos lá. Primeiramente, agradecer a participação aqui no super evento, agradecer a todos que estão nos assistindo. Bom, Rafa, hoje a ideia é o conhecimento. Então, o pessoal que está online aí, está buscando conhecimento, talvez seja o ponto crucial hoje para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das profissões. Então, a saúde estética como um todo, a estética brasileira, cada vez mais forte. O que vai diferenciar os profissionais? Esse conhecimento. E o conhecimento teórico também, os profissionais citam muita parte clínica, de atendimento. Mas a teoria, principalmente relacionada à cosmetologia, também é algo extremo. Cosmetologia, eu consigo obter resultados clínicos muito mais satisfatórios. Acho que eu devo ter dito aí, que eu sempre falo isso, que o cosmético hoje, a cosmetologia, é a cereja do bolo. Então, quem domina a cosmetologia está um passinho à frente, porque vai conseguir resultados mais efetivos e, claro, a satisfação do seu paciente e do seu cliente. Então, é o momento, principalmente agora na pandemia, é o momento de se estudar, de se reciclar, buscar novos conhecimentos, novos tratamentos, para quando tiver o retorno ou já está retornando, muito mais forte, muito mais preparado, porque as pessoas também vão estar aptas a quererem procedimentos estéticos. Aí o corporal com certeza vai falar muito alto, a parte do facial, acho que melasma está bem. Várias Muito, muito bem. Então, dando umas oscilações aqui. com superativos, né? O Brasil é uma mega potência mundial. Voltou, voltou. Está dando certo? Então, o Brasil é uma mega potência mundial. O Brasil é uma mega potência, né, em lançamento de cosmético. E esse profissional, seja esteticista, farmacêutico, biomédico, que mais? Enfermeiro, ele tem que estar apto a estar preparado realmente nesse mercado. E é competitivo, mas se você faz sua parte, consegue galgar aí a clientela, né? Que maravilha, Varela. Como você colocou, né? Buscar o conhecimento é a diferença. E nada melhor do que esse momento que você está em casa, que você tem ali um tempo para se rever, estudar e buscar conhecimento, que você faça isso com profundidade e buscar profissionais que realmente entregam isso é o diferencial, né? Aqui no Invesp a gente busca esse desenvolvimento profissional, entregar até você essa qualidade, assim como todos que trabalham, todos estão aqui, como os professores que participaram aqui da conferência, o Dr. Carlos Varela, que tem esse cuidado e essa dedicação de levar até você o melhor da cosmetologia. E realmente, como o professor falou, né, a cereja do bolo, né, gente? Porque a cosmetologia, ela tem um leque muito grande de negócios, de possibilidades. Tanto de cabine, como você fazer ali o seu paciente dentro do seu consultório, quanto você prescrever um cosmético para que ele continue o seu tratamento. E com isso você potencialize muito o seu resultado. Então a cosmetologia realmente é a cereja do bolo e essa mensagem aí eu achei que foi muito bem colocada e bateu muito forte aí para todos os participantes, tá? Varela, quer falar mais alguma coisa antes da gente passar para as perguntas? Então, acho que a ideia é essa, então, é se aperfeiçoar, estudar, buscar
e que a coisa acontece, né? Muitos profissionais, Rafa, me procuram no Instagram, aquela dúvida, professor, o que fazer, o que é que você pode me orientar? E não tem outra, tem perseverança, determinação, que as coisas acontecem e que no final tudo vai dar certo, mas claro, a gente tem que fazer a nossa parte e todos que estão participando já estão fazendo, com certeza, em pleno domingo, participando aí do evento. E né? falar em Instagram, tá aqui na tela o Instagram do professor. Se você quer receber conteúdos gratuitos, de qualidade, de cosmetologia, segue o professor Varela lá, que ele tem o prazer de sempre estar postando novos assuntos, novos conteúdos para vocês lá, tá? Pois então vamos para a pergunta. Jonathan, você anotou aí? O que o pessoal está interagindo? Vamos lá. Pronto, eu queria primeiramente parabenizar o professor, né? Eu acho que a gente teve muito mais elogios, a palestra foi bem esclarecedora, tanto que tiveram poucas perguntas, tá? Mas vamos aqui para os iniciais. A primeira é se você sabe alguma coisa sobre o Roacutan, se ele é indicado ou se ele é contraindicado à pele com rosácea, se ele tem alguma atuação na pele com rosácea. Roacutan, Jonathan, boa tarde, meu amigo, tudo bem? Bom, a ideia é com relação ao Roacutan. Para quem não sabe, o Roacutan pertence ao grupo dos retinoides. Na verdade, é a isotretinoína de forma oral. É um princípio ativo que tem uma série de efeitos secamento de membrana. Ele tem um caráter muito inflamatório. Os retinoides, de modo geral, tópicos e orais, eles apresentam esse caráter mais inflamatório. Se é oral, uma ação sistêmica. Então, na minha opinião, é um ativo, é uma substância totalmente contraindicada nos pacientes com rosácea, já que apresenta esse quadro de pele mais inflamada, sensibilizada e desidratada. Então, realmente, quem faz uso e tem rosácea provavelmente vai ter uma piora clínica aí desse tipo de disfunção. Então, se ligar nisso. Bacana. Vai, Jonathan, próximo. Outra pergunta, né? Ficou uma dúvida com relação ao peeling, né? Os peelings de maneira geral, se eles são indicados, qual é o mais indicado, se é aceitável para o tratamento da rosácea. Um tema que eu adoro, estudo bastante, e que os profissionais têm muita dúvida, né? Na verdade, não é todo tipo de peeling que vai ser utilizado no paciente com pele sensível, entre eles a rosácea. O peeling ideal que citei na aula são peelings de gluconolactona. A gluconolactona, como foi abordado, pertence ao grupo dos polihidroxiácidos e é um agente esfoliante, mas apresenta um peso molecular mais elevado em comparação aos ácidos mais tradicionais, glicólico, por exemplo, tem uma permeação extremamente gradativa e uma característica, pessoal, se vocês quiserem anotar, é que a gluco apresenta na sua estrutura química hidroxilas, que dão um caráter de umectação, ou seja, captura de água. Captura de água resulta em hidratação. Então, a ideia da utilização da gluconolactona é justamente para uma revitalização cutânea. Eu tenho um peeling que trabalho há algum tempo, que contém gluco na sua formulação, que é um verdadeiro sucesso. Na primeira sessão, você já tem uma melhora clínica dos pacientes com rosácea. Então, é um princípio ativo, sim, que pode ser utilizado. Agora, claro, um paciente com a pele sensível, ele não pode, por exemplo, utilizar um glicólico a 50%, não pode utilizar um ácido tricloroacético. Por isso que é importante você conhecer a cosmetologia para poder utilizar o princípio ativo correto no seu paciente e evitar possíveis reações adversas. Mas pode, para quem gosta de concentração, que eu sei que vocês adoram, a concentração usual para peeling químico de uso profissional é de 20%. Então, você pode fazer, inclusive, gente, a ideia é você associar a gluconolactona com outros agentes. Eu nunca trabalho só um ativo, a monoterapia não faz parte da minha rotina. A ideia é associar agentes para potencializar, mas a resposta é sim, resultados extremamente efetivos,
Agora, claro, precisa do bom e velho home care, e eu citei vários tipos de ativos que podem ser utilizados no home care para potencialização dos seus resultados, né? Aí, caso você tenha esse paciente. E uma observação importante, né? Esse paciente com rosácea hoje, ele é uma realidade na clínica. Ele aparece muito. Como eu falei, eu dou aula no Brasil inteiro, e aí a gente visualiza entre os próprios profissionais a presença da rosácea bem exacerbada. Então, no ambiente da clínica, é algo extremamente comum e muitas vezes os profissionais acabam não tratando por falta de conhecimento na área e acaba dizendo que não pode ser feito peeling, Rafa. E não é bem assim. A ideia é você fazer um peeling específico e, claro, muito efetivo. Respondeu? Acredito que sim. Também perguntaram sobre o peeling de ácido mandélico, né? Que ele é indicado aí para peles mais sensíveis, para peles até mesmo de fototipos, né? Se ele pode ser utilizado em cabine. Sim. O ácido mandélico. Aí teríamos que avaliar a questão da concentração. Para pele sensível, na minha rotina, eu gosto de dar muito exemplo clínico que eu utilizo. A gluco se destaca pelo esse caráter de hidratação. E o mandélico, Jonathan, não tem caráter de hidratação. Perfeito? Ótimo. Pronto. Perguntaram também a respeito sobre VGLIP, né? Queriam saber um pouco mais sobre o VGLIP. Tranquilo? Opa, Varela, tá ouvindo a gente aí? Tô sim. Tá. Não, deu uma travadinha, mas parece que a sua voz já voltou. Né? Isso. Varela? VGLIP é um super... assistindo a nossa palestra. Está escutando? Agora eu estou te ouvindo. A sua imagem às vezes trava, mas o seu áudio está passando. Quando o seu áudio travar, eu te aviso, tá bom? Mas pode continuar essa explicação que o pessoal está amando aqui, tá bem esclarecedora. Que coisa boa. O VGLIP é um super agente, inclusive usado, Rafa, até em gloss. Até para boca rachada, lábios rachados. Né? Ele contém na sua composição os famosos ácidos graxos, e isso faz com que ele tenha um caráter extremamente legal. Esse agente seja muito utilizado em formulações de uso home care. No caso a ideia é que ele tenha uma boa hidratação para ter uma atividade clínica mais ou menos, associação com outros agentes, super interessante para potencializar o nosso resultado clínico. Ô Varela, você está nos ouvindo aqui? Está tudo bem? Você, por gentileza, professor, se estiver nos ouvindo aqui, repete essa última explicação que o senhor deu agora, porque travou e eu acho que o pessoal não conseguiu pegar direitinho. Por gentileza, essa falando sobre o VGLIP. Está conseguindo me ouvir? Voltou. Hoje é domingo, né? Todo mundo assistindo Netflix, live, em casa. Deixa eu salvar, tem que travar mesmo. Deu uma travadinha. Mas, por favor, repete essa parte do VGLIP, professor, que você começou explicando aí travou. Por favor, repete essa explicação aí, por gentileza. Vamos lá. O VGLIP é um super agente de hidratação, possui os ômegas como ativos principais na sua composição.
Por isso que o Vegelip é muito usado em gloss, produtos labiais. E também tem o ômega 3, que é um potente agente anti-irritante. Então, para o paciente com rosácea e com a pele sensível de modo geral, ele é perfeito. Ele vai promover a hidratação, diminuir essa irritação cutânea. Então, vai potencializar o resultado do peeling, por exemplo, que você acabou de fazer ou está executando no seu paciente. A gente que eu gosto bastante e que, claro, vai trazer uma resposta terapêutica bem efetiva para o seu paciente. Pessoal, olha só, enquanto a gente estabiliza aqui a internet, a conexão, tá? A gente ouviu direitinho o professor. Deixa eu te falar para você marcar aqui o professor Carlos Varela no Instagram, marcar o IVESP Oficial, faz uma foto bem legal aqui de onde você estiver assistindo, do teu computador, da tua televisão, ou um print. Marca a gente no Instagram que a gente vai repostar para você com o maior prazer nas nossas redes sociais e vai ser muito, muito bacana. Tá? Queria também dizer que no nosso meio de comunicação oficial é o e-mail e o Telegram, tá certo? Então, se você ainda não está no nosso Telegram, a gente vai colocar o link aqui do acesso ao grupo do Telegram da conferência. Lá a gente vai estar disponibilizando links, palestras, mais conteúdos e tudo para vocês, tá? Jonathan, mais perguntas aí para o professor Varela, que o pessoal está gostando. Vamos ver se a gente consegue agora, se a internet nos ajuda, se o YouTube nos ajuda. Vamos lá. Prontinho. Então, tem outra pergunta aqui a respeito do colágeno. Você falar do hidrolisado, do Verisol, né, se você realmente acredita nessa absorção, né, do colágeno e se o Verisol realmente... Então, fielmente. Eu utilizo há muitos anos, colágeno super efetivo. Na verdade, o que é que você tem que ter em mente colágeno? Peso molecular. E hoje os artigos científicos comprovam a efetividade. Quando eu iniciei na dispensação, na manipulação, há muitos anos atrás, era uma coisa que eu observava a efetividade, mas não se tinha artigos, Jonathan. Hoje tem muito artigo bacana que comprova. Qual a diferença do colágeno hidrolisado em pó tradicional para o Verisol, por exemplo, o peso molecular? Uma coisa que tem que ter em mente, ambos são colágenos hidrolisados, ou seja, peptídeos. Ambos são peptídeos, peso molecular pequeno. Em média, o pozinho ele tem 10 kDa, enquanto o colágeno de Verisol, 2 kDa. Então, não sou eu, Carlos, que digo. Eu trabalho realmente com ele desde 2002, sempre observei a efetividade. Os outros profissionais ainda meio que desconfiados, mas hoje, através dos estudos científicos feitos no mundo inteiro, por vários pesquisadores, inclusive eu tenho um artigo super interessante com a professora Patrícia Frois, feito acho que há 6 a 8 anos atrás, que comprova essa efetividade clínica do colágeno. O grande detalhe técnico que eu observo é que muitas vezes os profissionais não sabem indicar o colágeno, não indicam na concentração correta, da forma correta de se utilizar. Consequentemente, a resposta clínica também não vai ser boa, já que muitas pessoas acabam tomando uma subdose, não tomam uma dose como deveria, tá certo? Então, a ideia, por exemplo, no colágeno hidrolisado tradicional, aquele famoso colágeno da latinha, é uma dose aí em uma média de 10 gramas. Enquanto o colágeno de Verisol, 2,5 gramas seria a dosagem que a gente utilizaria. Então, muitas vezes, a ideia é a não utilização correta, tá bom? E a falta de efetividade clínica, resultando nisso. Perfeito, professor. Deu para entender? Bem respondido. Teve aqui alguns alunos também, agora uma dúvida mais geral, né? Acho que até para você responder, se as palestras de hoje elas vão ficar disponíveis, né? Muitos alunos perguntaram, e com relação também ao check-in, né? Como se os alunos clicam no link, explica direitinho, está tendo muita dúvida sobre isso. Mas eu que tenho que explicar isso aí, né? Isso aí não é com o Dr. Carlos, não. Olha só, pessoal, as palestras há 15 dias disponíveis, tá? Somente durante 15 dias pelo link que vocês receberam no e-mail e no grupo de Telegram, tá bom? Então, depois desses 15 dias, quem não assistiu, não vai mais assistir nesse momento.
Quando você entrar com o seu e-mail na inscrição que você fez, o nosso programa já computa as horas que você está participando. Então, ao assistir 50% das aulas, você vai ter no seu e-mail o link do certificado, tá bom? Então, é um sistema automático que a gente instalou. Então, entre no link, bota o seu e-mail e assiste. Tudo isso que vocês estão participando já está computando para o recebimento do certificado. Olha que beleza, a internet parece que estabilizou bem agora. Bom, Jonathan, continue, vamos aproveitar aí. Pronto, de perguntas, Rafa, acho que... Tem uma pergunta agora, falando sobre indicação de home care, né? Quais são as melhores indicações que não pode faltar na rotina do paciente com rosácea? Perfeito. Bom, Assim, de melhor e mais atual, né? Aí eu tenho o Cerakobusides, que é um produto de origem francesa, super interessante, que faz a compactação da camada córnea, então diminui a perda transepidermal de água. É um agente, inclusive, que pode ser usado de forma tópica e oral. Ele realmente não deve faltar. E tem um que me acompanha aí no meu Instagram, nas minhas lives, é a aveia coloidal, que é um super agente, que é rico em beta-glucan, que é um anti-irritante, né, vamos dizer assim, anti-irritante, que promove uma melhora desse processo de inflamação, além de promover uma excelente hidratação, tanto que esse agente é usado aí em várias linhas cosméticas, inclusive nos produtos da Johnson & Johnson. Então, é super seguro, utilizado até em bebês. Então, uma boa dica, inclusive, para quem gosta das formulações, a ideia é fazer associação. Você pode associar os dois ativos para ter um resultado clínico mais satisfatório. E, claro, usar 1 a 2 vezes ao dia, de acordo com a necessidade. Perfeito? Perfeito. Eu tenho uma pergunta também a respeito do Nanovit C, né? Se ele seria indicado, se seria interessante associar. Nanovit é uma possibilidade. Inclusive, em termos de estabilidade, ele é uma molécula super ativa, super estável, que vai trazer um resultado muito bacana aí para o paciente. Eu acho que é super interessante, pode ser usado sim, não vai agredir a pele como as pessoas associam. Tá? A vitamina C é um ativo seguro. Essas moléculas hoje mais recentes, elas são super bacanas, e eu acho que tem tudo para dar certo, né? Tá bom? Eu estou tentando baixar aqui no meu celular para ver se consegue com a minha 3G, mas não está dando. A gente pode tentar conectar pelo seu celular, professor, que eu acho que fica melhor a transmissão. Você precisa baixar o aplicativo Hangouts, tá? E aí clica no... Eu estou tentando aqui, mas... Entra pelo 3G. Eu já tenho ele, que a gente usa na universidade, mas... Pronto. Então, só clicar no link da reunião que aí você entra pelo celular. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, Vamos dar Não, rapidinho aí o professor entra aí, né? Para ver, tá todo mundo atento aqui na nossa aula. Eu acredito que a gente respondeu aí a grande maioria das perguntas, né? Todas, elas estão todas respondidas. Vamos lá, rapidinho. Né? Então, a gente está respondido aqui. A gente ainda tem 10 minutinhos aqui ainda para ter com o professor Carlos, então vamos aproveitar ao máximo aqui, né? Esse momento aqui ímpar, né, da cosmetologia no Brasil, poder ter esse grande mestre aqui com a gente, falando sobre peelings, cosmetologia, manchas, rosácea. É muito bacana a gente poder ter essa oportunidade de ter um grande nome como o Dr. Varela aqui para falar sobre isso, tá? Professor, fala um pouquinho aqui, fala um pouquinho assim, uma coisa muito importante que eu acho que é legal você frisar, não sei se você vai conseguir em 10 minutos falar, mas conta um pouquinho da tua história, eu te conheço já há algum tempo,
eu sei da tua origem humilde e como você galgou hoje, dentro da área da estética, esse crescimento e dar umas dicas para as pessoas, como que elas podem também trilhar um caminho de sucesso dentro da estética, da cosmetologia, pegando você como exemplo, que eu sempre gosto de citar você como um grande exemplo de crescimento profissional, de referência. A gente tem aí 10 minutinhos. Fala um pouquinho dessa sua trajetória e hoje, né, assim, como que as pessoas podem chegar a um patamar de sucesso dentro da estética. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou farmacêutico, eu sou potiguar de Natal, no Rio Grande do Norte, e trabalhei uns anos na universidade em Natal e sempre buscando conhecimento. Eu acho que a palavra é essa. Nunca estava iniciando na área da manipulação magistral, então eu fui trabalhar nesse segmento. E aí tinha a possibilidade de passar para a sala de aula, para ser professor realmente, e eu tive a oportunidade de conseguir passar, né, em todos os testes lá para professor de cosmetologia. E a partir daí, da cosmetologia, eu ganhei cada vez mais interesse, vontade de estudar tudo isso. E comecei a buscar cursos livres. Na época, em Natal, não tinha muita coisa, não se falava em estética como se tem hoje. Então, era um investimento relativamente alto para ir para São Paulo, para buscar esse aprimoramento. E, com essa determinação, a gente conseguiu gradativamente, chegando nos outros estados, inicialmente na Paraíba, depois em Pernambuco. Aí eu consegui ir ao Ceará, mostrei um pouco do meu trabalho e tive uma excelente aceitação lá no Ceará, foi algo assim bem impactante. E daí eu comecei a ministrar aulas no Brasil inteiro e também tive uma oportunidade inicialmente de trabalhar no Chile com um amigo que foi meu aluno aqui em Natal. E aí eu fui buscar o espanhol, estudar, procurei uma escola de idiomas, me aperfeiçoei. Na época a grana não era tão boa, era bem curta, mas eu busquei investir naquilo ali e consegui dar minha aula em espanhol, que foi um grande diferencial no meu desenvolvimento profissional. E hoje eu consegui, né, esse reconhecimento na América Latina, já ministro aulas em vários países, inclusive ontem, né, recebi um convite super interessante para ministrar um congresso que vai ter em Nova York. Até a empresa mandou o post da palestra e sobre melasma. Então, em breve aí eu vou estar palestrando num congresso super bacana para profissionais da área da saúde estética em Nova York. Realmente é algo que eu orgulho bastante. Serve de exemplo, porque se eu conseguir, todos vocês podem conseguir. Eu acho que a palavra é determinação. Eu quero evoluir. Então, o que é que eu posso fazer para evoluir? Estudar, galgar, buscar aí as pós-graduações, diversas, buscar os cursos livres, tentar ter uma formação diferenciada e a coisa automaticamente ela vai acontecendo sem nem a gente perceber. Então, essa é a palavrinha que eu deixo. É a semente que eu sempre gosto de plantar na cabeça dos meus alunos, profissionais, que o céu é o limite. Vai ter situações difíceis? Com certeza, muita situação difícil. Muitas vezes a gente trabalha com o ser humano, às vezes tem decepções, frustrações, mas a gente segue, se renova, se recicla, busca aprimorar cada vez mais, sem nunca esquecer a ética, sem nunca esquecer o carinho com os alunos. Eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos de forma muito sincera, porque sem meus alunos eu não sou ninguém. Então eu tento passar realmente tudo, não escondo nada. Quem acompanha meu trabalho sabe que até em live, eu dou aula em live, eu não escondo nada. Mas é isso, é determinação, foco e seguir adiante, que as coisas vão acontecendo. Vão acontecendo. Deus está lá de cima só abençoando.
Que maravilha, Varela. Assim, realmente a sua história é muito bonita, é um exemplo para todos os profissionais da estética, mostrando que assim na cosmetologia você tem como se aprofundar realmente, você tem como chegar lá, estudando, ultrapassando obstáculos, mas sempre perseverando e sempre indo em frente, buscando o seu desenvolvimento profissional. A gente do Invest se sente honrado em tê-lo aqui na nossa casa como palestrante, professor, amigo, colega. A gente já está há algum tempo trabalhando junto, me sinto muito honrado de poder fazer parte dessa sua história e você da nossa. Então, acho que a recíproca aqui é verdadeira, é muito grande. E só tenho que te agradecer, dizer que eu sou um admirador seu, do seu trabalho, você é muito bacana e parabéns mais uma vez. E espero que você que esteja em casa, nos ouvindo, receba essa energia maravilhosa, esse exemplo e essa força aí para seguir em frente, para não se deixar bater por desafios, por decepções, por problemas. Passe em frente, faça como Varela falou, continue estudando, continue se aperfeiçoando e você vai chegar lá quando você menos esperar, a coisa aconteceu. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez. Precisa saber aí, Jonathan, quer fazer as últimas considerações? A gente já está caminhando, temos mais 4 minutinhos aí. Pronto, só parabenizar mesmo o professor Carlos Varela pelo aceite, pela palestra, né, por ter participado aqui com a gente também para tirar a dúvida dos alunos. Gratidão, professor. Muito obrigado pela sua participação no nosso evento. E vamos seguir em frente. Perfeito, eu que agradeço. E vamos para considerações finais aí, professor. Quais seriam as suas últimas mensagens antes da gente terminar aí esse nosso encontro maravilhoso? Vamos lá, quem gostou aí do meu trabalho e gosta da cosmetologia, só segue lá no Instagram, Carlos Varela JR, tem meu canal lá do YouTube, com muito vídeo bacana. Então, eu vou lançar agora, no início de agosto, uma formação nova, especificamente em despigmentantes e acne, então hiperpigmentação, conteúdo bacana e gratuito também, canal do Telegram, segue lá que a gente entra na bio, né, no Instagram, que vai obter muitas coisas super interessantes para fazer com que você evolua profissionalmente. Tá? Muito obrigado a todos, obrigado a Rafael, obrigado a Jonathan e a todos que estão aí nos assistindo. Um grande abraço e um sucesso incrível para vocês.